E rapaziada, beleza? Então, Silas na voz aqui, mais uma vez passando umas curiosidades, umas coisas para vocês que gostam. Você já ouviu falar de Cabala? Cabala nada mais é do que um estudo místico judaico que envolve a questão bíblica também, mas que traz a interação do ser humano e Deus através de números, luzes e tal, e muito mais coisas. Só que o ponto não é esse. Mas é bacana, cara, assim, é um estudo místico, mas só que tem coisas que você pode aproveitar e que é bastante singular, que até ele entra em contraste com, não contraste, mas entra em conclusão com a questão bíblica, entendeu? E tudo, Paulo diz que tudo que é bom para o proveito do ser humano, tudo aquilo que o ser humano é bom para o crescimento, ser humano e espiritual, sua conexão com Deus, é bom ser aproveitado. O que é bom você retém, o que é ruim. É óbvio que a Cabala ela tem estudos místicos também que saem um pouco do contexto bíblico, mas aquilo que é bom você retém. Como a questão da numerologia na Bíblia, né? Nessa numerologia que você vê de acertar a sorte, de prever futuro, de não sei o que, qual que é seu número, signo, não tem nada a ver com isso. A questão de como que Deus se comunica também através de números, através de fonte, cores. E a Cabala ela tem muito disso. Isso é bastante interessante. Só para você ter uma ideia, eu vou falar um pouco sobre a questão do número 10 na Bíblia, o significado do número 10. E isso é bem interessante se você nunca reparou, certo? O número 10 ele é uma dezena da primeira sequência de números de conjunto. O que é sequência de números conjuntos? São dois números. Nós temos a unidade, são números unitários, e aí quando entra números compostos, conjuntos, você tem o 10, que é o 1 à esquerda e o 0 à direita. 1 à esquerda e o 0 à direita. O 0 ele tem como representação, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, ele tem como representação um número infinito, porque o 0 é um círculo contínuo, ele não tem fim. E a sua representação não é calculável, não tem como se calcular, ele não tem, digamos assim, ele não é que ele seja um vazio, mas ele não tem como você calcular, ele é o 0. 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 0 vezes 0 é 0. Então, ele não tem cálculo, ele se torna o quê? Um número infinito. Mais ou menos a representação de Deus. E nós temos o número 1 à esquerda, que é o primeiro número, a iniciação. Certo? É como se fosse o quê? Deus e o ser humano. Nós somos a imagem, nenhum ser que Deus criou é a imagem e a semelhança de Deus, a não ser nós, os seres humanos. Então o número 10 é como se fosse uma representação entre dois, não posso dizer seres, né? Porque Deus não é um ser criado, entre a divindade e o ser. 10 é a primeira sequência do número composto, né? Que são dois conjuntos de dois números. Agora vamos para a questão bíblica. Muitas pessoas questionam e tal. Ah, por que dar dízimo na igreja? Por que doar dízimo na igreja, isso, aquilo? E a gente sabe que o dízimo Deus pede o quê? 10%. Daí Deus pede, né? Deus, ele ordena 10%. Então, assim, Deus, ele dá 100% de tudo que existe para você, tudo. Ele é dono de tudo, certo? Então, 100% Deus te dá, do mundo, das riquezas, do que tem, e ele pede de volta. Você não dá o dízimo, só corrigindo, você devolve. E ele pede de volta 10%. Então Deus te dá tudo e só pede de volta 10%. E você devolve o dízimo. Muitas pessoas não concordam, isso aí, não quero entrar nesse tema. As pessoas, dá o que eu posso, o que eu quero, isso, aquilo. O dízimo, ele é uma parte sagrada de um compromisso, de um comprometimento, um reconhecimento que você dá. E Deus pediu 10. Agora você vai entender por que Deus pediu 10. E o que Deus pede tem que ser ordenado da forma que ele quer. Igual o caso de Caim e Abel.
Deus ensinou uma forma de sacrifício, de oferta, sacrifício. Um fez como Deus pediu, o outro quis fazer do jeito que ele quer, do que ele fazia. E um foi aceito e o outro não. Então, Deus ordenou dessa forma, é dessa forma. Não tem que contradizer. Ponto. Mas por que 10? 10 na numerologia bíblica significa o mínimo entre o homem e Deus. O mínimo entre o homem e Deus. Lembra? 1, 0. 0 eterno. 1 significa a primeira criação, a semelhança de Deus. Somos nós. Então, o conjunto, a ligação entre Deus e o ser humano, essa ligação entre Deus e o ser humano é o mínimo que Deus pede de você. 10%. 10 é o mínimo, não só por cento. Vamos entender como na Bíblia. Eu não me lembro de todos os textos de cor, mas eu vou falar aqui. Quem estuda muito a Bíblia já entende. Deus no dízimo pede o quê? 10%. Ele te dá 100%, que é um todo. 10% é uma décima parte. Quando Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra, ele aparece para Abraão. E Abraão, e diz para Abraão que vai destruir. E lá morava quem? Morava o seu sobrinho, Ló, e a sua família, que eram 4 pessoas. Ele, sua esposa e as 2 filhas. E quando Deus está no morro com Abraão e intercede, Abraão intercede sobre o povo de Sodoma e Gomorra, ele diz: Senhor, se tiver 50 pessoas justas lá na cidade, o Senhor não destruiria a cidade? E tem uma correção bíblica ali, né, de tradução, e Deus fala assim: se tivesse 50 pessoas justas, eu não destruiria a cidade. Então Ló entende que não tem. E Ló continua: posso falar outra vez? 40. O senhor destruiria? Não, por amor aos 40 eu não destruiria. 30, 20. Depois do 20, Ló fala: posso insistir novamente, senhor? Se tivesse só 10, o senhor destruiria? E aí Ló para. Deus fala: por amor aos 10 eu não destruiria. Então não tinha 10 pessoas dignas da cidade não ser destruída. E milhares de pessoas eu acho que tinha na cidade. Então, chega no 10, Ló para. Por que ele não falou 9, 8? Porque a numerologia bíblica, para o povo antigo, povo hebraico, povo judeu, 10 é o mínimo. Tinha a família dele, que era 4 pessoas. Se ele falasse até os 4, talvez. Então, cessou ali. Você sabe que, com a continuação da história, os anjos foram lá e salvou, tirou a família dele da cidade antes de ser destruída. E a mulher de Ló virou estátua de sal. Certo? Outra questão. Quantos mandamentos Deus deu como fundamento para o ser humano? 10 mandamentos, mínimo. Então, 10 na Bíblia significa um mínimo. Deus pede um mínimo da sua ligação com o ser humano. 10 é um mínimo que Deus pede de você. Ele te dá tudo, te dá vigor, força, riqueza, tudo que tem nessa vida terrena. Só que ele quer de você o mínimo. O mínimo de respeito, o mínimo de compaixão, 10%. Então esse é a fundamentação do número 10, o significado na numerologia bíblica, a interpretação daquele povo antigo, como eu falei da Cabala. A Cabala ela é um estudo místico que envolve números e luzes em relação a Deus. Como eu disse, é místico, né? Tem coisas que você pode ser aproveitada, que se você ver o 10 na Bíblia, ele tem esse significado. Se você estudar a fundo, que é Deus pedindo o mínimo para o ser humano. O mínimo de respeito nos mandamentos. O mínimo de compromisso, de pacto. Como nós somos mordomos de Deus, Deus deixou a gente gerenciar tudo no mundo. Ele pede para nós que nós devolvamos para ele o mínimo. Como vai ser usado esse mínimo, aí já é outra questão. Se o líder da igreja ali ele usa de outra forma, é ele com Deus. A sua parte é fazer o que Deus pediu. Agora, se vai ser usado de outra forma, aquele dízimo ali, ele vai pagar o preço. Falou? É isso aí, pessoal. Até mais curiosidade.